Chelsea 1, Newcastle também 1 pela Copa da Liga Inglesa. O Chelsea se classificou nos pênaltis depois do empate nos 90 minutos. Um jogo que quase que só dá Chelsea, né? O Chelsea desde o início ali, ele propõe o jogo, quase que um monólogo do Chelsea. O Newcastle só se defende e tenta contra-atacar. E eu acho que o resumo do jogo é basicamente isso aqui, ó, tá? Na parte ofensiva do Chelsea, ele sai jogando com os dois laterais, o Colwill e o Disasi, se alinhando aos dois volantes, o Gallagher e o Caicedo, formando essa linha de 4 na frente dos dois zagueiros. E lá na frente deles aqui, esses três jogadores são meias, né? Tanto o Sterling, o Enzo Fernandes e o Palmer. Três meias aqui que vão balanceando o movimento de acordo com a subida ou não de Colwill e de Disasi. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando os três estão jogando aqui bem pertinhos do Jackson, formando esse losango aqui, eles dão espaço para a subida do Colwill e do Disasi juntos. Os dois sobem juntos. Ou então o que acontece é quando só um deles sobe. Por exemplo, quando o Colwill sobe, o Sterling fica pelo meio, o Enzo cai pela direita e o Palmer é o cara que vai lá pela ponta. Ou então quando quem sobe é o Disasi, a mesma coisa acontece por esse lado. O Sterling abre pela ponta, o Enzo vem pela esquerda, o Palmer abre para a subida do Disasi. Ou seja, você vê que esses 5 jogadores aqui vão fazendo um balanço, uma flutuação de acordo com a subida ou não dos laterais, né? Então esse é o time ofensivo do Chelsea, que passa quase que o jogo inteiro assim. O que vai mudando são ali o posicionamento dos jogadores, trocando de posição entre eles. A gente vai explicando, né? Enquanto isso, o Newcastle basicamente joga quase que o jogo inteiro com a descida aqui do Gordon e do Almiron se alinhando ao Miley, o Longstaff e o Bruno Guimarães, formando aqui essa linha de 5 jogadores, esse 4-5-1 defensivo do Newcastle. Esse é o desenho do jogo quase que inteiro, né? E aí, nesse contexto de jogo, nos primeiros 30 minutos ali, o Chelsea tem 3 chances de gol contra uma do Newcastle. O Gallagher bota uma bola no travessão e o Sterling tem outras 2 chances de gol. Um chute colocado rasteiro e uma bola cara a cara que o Bruno Guimarães tira na linha, né? Enquanto o Newcastle tem uma única chance de gol no jogo, que é essa, que é o gol do Callum Wilson aos 15 do primeiro tempo, numa falha absurda do Badiashile, né, zagueiro do Chelsea, 1-0 Newcastle. Aos 30 minutos, mudança aqui no Chelsea, que o Enzo Fernandes sai machucado. O Enzo sai para a entrada do Broja, né, Broja. O Broja entra aqui como centroavante na posição do Jackson. O Jackson vem aqui para a esquerda na posição do Sterling, fazendo a mesma movimentação. O Sterling vai lá para a direita na do Palmer e o Palmer centraliza. E aí os três aqui continuam fazendo a mesma movimentação de acordo com a subida de Colwill e de Disasi. E nesse fim de primeiro tempo, só mais uma chance para o Chelsea, uma chance do Disasi de cabeça para fora e assim termina o primeiro tempo. 4-1 em chances de gol para o Chelsea, 1-0 Newcastle. No segundo tempo, os dois times fazem mudanças. Sai aqui o Colwill para a entrada do Gusto. E pelo Newcastle sai o Botman, zagueiro, para a entrada do Burnley. E sai o Kraft, o lateral direito, para a entrada do Trippier, né, que é o titular do time. O jogo continua da mesma forma, Chelsea tocando bola, nada acontecendo. Aos 6 minutos aqui o Gordon sai machucado para a entrada do Hit. E aqui o Chelsea tem 2 chances claras, né? Claras não, uma muito clara, né? Que é a do Sterling, um chute cruzado rasteiro, que o Dubravka faz uma defesaça. A outra é do Jackson, um chute ali que ele gira, um chute girando assim para fora. Aos 23 minutos do segundo tempo, o Jackson sai para a entrada do Nkunku, sei lá como é que você fala. E também aos 33, 10 minutos depois, mais 2 mudanças no Chelsea. Sai aqui o Disasi para a entrada do Madsen. Madsen entra na esquerda aqui na posição do Gusto. O Gusto vai lá para a direita, né? E aqui também sai o Sterling para a entrada do Mudryk. O Mudryk entra aqui na esquerda, que é a posição dele, né? Nisso o Palmer vai lá para a direita e o Nkunku centraliza aqui, formando então a mesma formação. O Chelsea não muda a forma de jogar, só muda aqui o posicionamento dos jogadores, com o Mudryk agora por aqui pela esquerda e o Palmer voltando lá pela direita, Gusto e o Madsen, né? E nesse fim de jogo, mais 2 chances para o Chelsea. Primeiro o livramento aqui, o lateral esquerdo do Newcastle quase faz um gol contra de cabeça. E aos 46, o Mudryk faz 1-1 numa falha do Trippier, né? 1-1 no placar aos 46 e assim termina os 90 minutos. O Chelsea teve 8 chances de gol contra uma do Newcastle, né? E aí, pênaltis. 1-1 nos 90 minutos, pênaltis. Nos pênaltis, o Chelsea bate 4 pênaltis e faz os 4. Palmer acerta, o Gallagher bate também, o Nkunku bate e o Mudryk bate. Todos eles acertam. Pelo Newcastle, 4 batidas também, só que 2 erros.
Então o Callum Wilson acerta, o Tripper erra, ele entrega o primeiro gol e ainda erra o pênalti, né? O Bruno Guimarães acerta e o Hit erra também. E assim termina o jogo, o Chelsea está classificado. Destaques do jogo pelo Newcastle, eu acho que o Bruno Guimarães foi bem no jogo, tá? Acho que para ele é o melhor do time. Pelo Chelsea eu vou destacar o Petrovic, o goleiro, pelo pênalti que ele defendeu. Thiago Silva foi bem, Gallagher foi bem no jogo, Caicedo eu achei também, e o Mudryk que decidiu, né? Foi muito importante aí também. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo que é importante, tá? E deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, comenta aí o que você achou, vamos trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto, valeu!